Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Josiano. Então, nessa aula de hoje, quero iniciar compartilhando com vocês um versículo bíblico que fala o seguinte: tudo tem o seu tempo. Há um tempo oportuno para cada coisa debaixo do céu. Ok? Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar da África, diversidade de povos e reinos. Nós vamos conhecer a diversidade dos povos africanos, né, na antiguidade, identificar os principais aspectos das civilizações e compreender a importância da tradição oral para esses povos. Muitas vezes falamos em África como se existisse uma cultura única, né, em todo o enorme continente, mas a grande marca africana é a diversidade, né, que é presente desde a formação dos antigos povos e reinos. Então vamos lá, a diversidade dos povos africanos, né? Hoje, a África é formada por 54 países, né? Porém, os limites territoriais desse país nem sempre foram desse jeito, né? Eles foram impostos aos diferentes povos da África no século XIX, né? Em uma época em que o continente esteve dominado por colonizadores europeus. Essas fronteiras foram criadas pelos europeus, né, de maneira artificial e não respeitaram as culturas locais africanas, né? Por exemplo, os homens e as mulheres e as crianças da mesma etnia, que antes viviam na mesma região, acabaram separados, né, uns dos outros após a criação desses limites. Alguns reinos africanos antigos. As alterações climáticas impulsionaram as migrações dos povos no continente africano, né? Alguns grupos foram para o norte e outros se dirigiram ao sul, né? Na África subsaariana, também chamada de África Negra. No extremo sul do Nilo, localizada no atual Sudão, ficava uma região conhecida como Núbia, né? Durante muito tempo, esse local era rota de encontro e comércio, né? Dos povos egípcios mediterrâneos, né? E das populações da África subsaariana. Depois do século XX a.C., teve início a formação do Reino Kush, né, que tinha sua economia baseada na pecuária e na agricultura. O reino foi dominado pelos egípcios, né, a partir do século XVI a.C., o que incentivou ainda mais a integração de costumes, né, entre os povos. Com o fim do domínio egípcio, por volta do século XI a.C., o Reino Kush reergueu-se, ganhando grande destaque para a região após o século IX a.C., quando a cidade de Napata, como capital, era o maior centro religioso e comercial. No século VIII a.C., o reino de Kush aproveitou das crises no novo Império Egípcio e conquistou a cidade egípcia de Tebas, né, que foi o início do governo cuxita ou dos faraós negros, né? O poder das rainhas mães cuxitas. As mulheres ocupavam o papel de destaque na sociedade de Cush. Em Maroé havia a tradição matrilinear, assim como ocorria em outros lugares da África, ou seja, era a filiação por parte de mãe que determinava a sucessão do reino, né? Os familiares dos reis exercia diversas funções importantes, né? Suas filhas e irmãs eram nomeadas sacerdotisas, né? Uma espécie de soberanas espirituais, né? Do templo de Amon. Já as candêncies, conhecidas como rainhas mães, eram esposas ou mães dos reis, né, de Cush. Participava da escolha dos governantes e ajudava nas decisões políticas, né? Algumas delas chegaram até assumir o trono de Meroé. Então vamos lá, o domínio axumita e o comércio de Cartago. O domínio cuxita sobre o Egito terminou em 622 a.C., quando os assírios conquistaram a região, né? Os egípcios expulsaram os assírios 9 anos depois, né? No entanto, uma nova invasão, desta vez pelos persas, né? Pôs o fim
ao Egito independente em 1525 a.C. Durante a desagregação do Império Egípcio, né, o reino de Cush continuava a participar como intermediário, né, do comércio entre o norte africano e a África Central, né? No século IV a.C., após sofrer vários ataques de povos vizinhos, Cush foi conquistado pelo reino de Axum, né, localizado na região da atual Etiópia. Na região do Golfo de Túnez, formou-se o outro grande reino, né, da antiguidade, né, que foi o reino de Cartago, criado pelos fenícios, né, no final do século IX a.C. e comandado por poderosos comerciantes, né. Cartago competia em conquista com a República Romana, chegando a controlar um vasto território, né, que envolvia o Mediterrâneo Ocidental, né, e a Península Ibérica e as ilhas da Sicília. No confronto com os romanos pela dominação do Mediterrâneo, o reino de Cartago acabou derrotado nas guerras púnicas. Então vamos lá, vamos falar do reino de Gana e Mali, né? O reino de Gana, conhecido na história como o Reino do Ouro, desenvolveu-se no oeste da África a partir do século IV d.C., a região da atual Mauritânia, né? No século VIII, caravanas atravessavam o deserto do Saara levando mercadorias, né? E era chamado de comércio transariano, né? Dominado por mercadores árabes. Em Gana eram comercializados escravos, ouro, sal, marfim, entre outros, né? Viajantes da época descreveram que o rei e os escravos de Gana usavam vestimentas e acessórios, né, e adornos feitos de ouro. Então, acreditava-se que a concorrência comercial e os ataques vizinhos enfraqueceram Gana, né, e que se fragmentou em vários pequenos estados. Alguns séculos depois, ao sul da mesma região, formou-se o Reino de Mali, né? Um grande império africano islâmico que ocupava parte da atual Mali, né? E de Mauritânia. Ok, pessoal? Então, pessoal, para finalizar a aula, eu peço que vocês façam a atividade, né? Trabalhando com documentos da página 82 e vivendo no tempo da página 83 e a atividade da página 85 e todas as questões da página 85. Ok? Qualquer dúvida com relação ao conteúdo ou com relação à atividade, eu vou estar de plantão durante o período da aula, vocês podem me mandar mensagem tanto pela plataforma quanto no WhatsApp, no grupo do WhatsApp. Ok? Então, até a próxima aula.